Minhas amigas e meus amigos, bom dia. Os poderes de Deus e do homem. Começaremos uma série de vídeos onde falaremos dos poderes de Deus e do homem. Não é uma tarefa fácil, mas usaremos tudo aquilo que foi legado pelos antigos através da Torá, no seu amplo senso. Mas o que quer dizer amplo senso? São extensões da Torá. No seu senso estrito, ou no estrito senso, a Torá é o livro de Moisés. São os livros de Moisés. O Pentateuco, onde penta quer dizer 5 e teu, livro. A Torá estendida é o Tanar, o nome oficial em hebraico do livro do Antigo Testamento, chamado erroneamente de Antigo Testamento, porque ele não é o Antigo Testamento, ele não é Testamento. O que é o Tanar? O Tanar é a composição de 3 livros básicos: a Torá, Neviim, que quer dizer profetas, os livros de Ezequiel e o Ketuvim. Ketuvim quer dizer escritos ou escrituras, que são livros como, por exemplo, os Salmos, Mislei, Provérbios e outros, que compõem toda o que os cristãos conhecem de o Antigo Testamento, certo? No seu amplo senso, Torá significa toda a tradição da Torá. É composta pela Torá escrita e oral, com toda a sua tradição de milênios. A Torá escrita é composta por livros tradicionais, que hoje são escritos, mas ontem não eram. Faziam parte da Torá oral, como os Midrashim, as Mishnah, a Gemara e milhares de outras obras nunca muito visíveis da tradição, algumas ainda no qual imersas na oralidade. A Torá oral é toda a tradição do povo que guardou por milênio informações de suas tradições e costumes. Exemplo: a circuncisão. A palavra usada na circuncisão é orlá. Orlá da carne, orlá do ouvido, orlá do coração, orlá das árvores. O que é orlá? Não está escrito no livro. Ou o que é orlá quer dizer prepúcio. O que é prepúcio? Prepúcio da carne? Não está escrito o que é. Aí, isso significa que essa tradição está na tradição do povo. E ao olharmos para a tradição do povo, nós entendemos o que significa isso. Não que esteja escrito na Torá. Por isso que isso se chama
Torá oral, ou Torá da tradição, certo? Ou tradição da Torá, no outro caso. Agora sabemos o que são os níveis da Torá em seus 3 censos. Mas e sobre Deus? O problema de Deus começa pelo seu nome na tradução para o grego, a Septuaginta. Todos os nomes ficaram limitados à palavra Deus. Todos os outros nomes usados em momentos específicos ficaram de fora. Vejam que, por exemplo, no momento da criação, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Elohim, ele foi criado por um ser que foi referido como Elohim. Por quê? E por que quando o homem foi formado, logo em seguida, do pó da terra, já depois do Shabat, do 7º dia, na Bíblia, e soprado em suas narinas o sopro da vida, ele se transformou em uma alma viva. Foi formado pelo tetragrama, Hashem, o nome. Foi apenas uma continuidade do trabalho que estava sendo executado. Por que outro nome? Vamos a outro ponto. Quando a ciência define a criação do universo, parte de sua perspectiva material, parte do espaço, tempo, matéria, já de alguma forma existente, será que essas coisas são fundamentais? Será que o espaço é fundamental? Será que o tempo é fundamental? Ou será que isso é apenas uma ilusão? Né? No nosso universo, como nós podemos observar no mundo, a consciência, a nossa, está no topo do nosso universo material. Ou seja, a consciência do homem apareceu depois de tudo. Será que verdadeiramente assim, como a inteligência artificial, descobrimos que criar a matéria do nada é dificílimo, mas criar a inteligência a partir de entes matemáticos é facílimo quando comparado às outras atividades. Porque você fazer a matéria ninguém faz. Nós transformamos. Matéria não podemos criar. Pelo menos até hoje, até agora. Mas criar inteligência artificial foi fácil. Temos aí, nós temos o ChatGPT, por exemplo, que é uma inteligência. Será que a consciência não foi formada em primeiro lugar? Será que ela precisa de toda essa estrutura material para ela existir? Tanto a Torá, em seus níveis mais profundos, como no hinduísmo, afirmam que sim. Que a fundamentalidade de todo o universo repousa em uma consciência universal, para nós infinita, um ser absoluto que é a realidade última e que criou tudo ou sonha com a nossa realidade, como o Deus Vishnu, expressão máxima de Brahma para Brahma, Deus único do hinduísmo, forma o nosso universo. Pela Torá e pelo hinduísmo, as nossas consciências são parte do todo, do absoluto, algo ou alguém que chamamos de Deus e que é completamente incompreensível para nós, começando por não ter início e nem fim, mas de qualquer perspectiva ou qualquer coisa que exista no nosso universo, temos que pensar que sempre existiu. Vamos entender isso, que a nossa consciência soprada por Deus na Torá
e que se chama alma, se chama Neshama, que é a palavra sopro. A palavra Neshama em hebraico, alma, é sopro. Em hebraico, Neshama, alma. Ou Atma no hinduísmo. No hinduísmo a palavra alma se chama Atma. A nossa consciência é a consciência desse ser absoluto, sendo por isso que temos acesso ao seu poder. Mas vamos por partes. Precisamos seguir passo a passo para entender tudo isso. Vamos começar do início. A Torá. A Bíblia hebraica, mesmo hoje em dia, apresenta-se de múltiplas formas, existindo desde a Torá completa das sinagogas, em que se apresentam os textos originais antigos e hebraico, cujas letras já seriam na forma de caracteres quadrados aramaicos, diferentemente dos caracteres do proto-hebraico, pois a edição da Torá foi realizada no final da diáspora. Os textos eram compostos apenas por consoantes, sem nenhuma forma aparente de sintaxe, vocalização e a acentuação, que chamaremos aqui de textos originais consonantais. Bem como existem ainda outros em hebraico, mas já com vogais, que são chamados de textos massoréticos. Esses últimos, introduzidos no século X da Era Comum, por sábios chamados de massoretas, que os criariam do período do século V ao X da Era Comum. Essa forma de escrita, aí onde mantinham completamente os textos originais consonantais, sem nenhuma só alteração, já que a Torá proíbe qualquer adulteração. Embaixo, em cima, nos centros e ao lado das consoantes, introduziram sinais diacríticos que formavam as vogais, acentos, pontuação e outros que possibilitavam a cantilena, a modulação musical, e com isso revelando toda a sua sintaxe, tornando legível completamente para pessoas de outras línguas que se dedicassem a estudar o idioma, pois os textos originais consonantais dependiam de sua decora para serem lidos plenamente. Ou seja, na antiguidade, as pessoas decoravam os textos dos livros sagrados, exatamente como as crianças do hinduísmo decoram até hoje os textos dos Vedas, acompanhados pelos sacerdotes que os cantam e são repetidos estrofe por estrofe pelos meninos. Esse é o maior obstáculo em se rastrear as informações da Torá antes do século V, antes da Era Comum, ou seja, antes da edição da Torá, pondo-a na forma escrita na época da Grande Assembleia. Por outro lado, partindo de regras impostas pela Grande Assembleia, onde deveria ser posta uma cerca ao redor da Torá. Veja-se Pirkei Avot 1:1. Ao se traduzir a Torá para o grego, koiné, foram tomadas muitas medidas para que a maioria dos seus segredos fossem preservados, pelo menos os caminhos principais para a sua preservação. Isso, principalmente, foi devido a que estariam vivendo entre inimigos e a tradução da Torá ser feita de forma coerciva.
pois os gregos estariam interessados principalmente em segredos que lhes dessem poder, pois a grande curiosidade grega é a de que se contavam histórias de abertura do mar por Moisés e outras coisas que julgavam ser magia. Não deixava de ter certa razão, mas estes segredos não diziam respeito a essas coisas. Evidentemente, os israelitas na época tomavam providências para manter os seus segredos. Uma das primeiras providências foi a de unificar os nomes de Deus em uma só palavra. El, Elohim, o tetragramas e outros foram encerrados em uma só palavra, Deus, o que já mascarou uma série de informações que adviriam da comparação e consequentes conclusões dos nomes se estivessem em suas formas originais. Uma outra providência foi o do ocultamento dos diferentes sinônimos da palavra alma e espírito, que ocultaria a sua hierarquia e gradações, que, se expostos, revelariam muitas outras profundidades. Muitas pessoas atualmente não sabem que existe alma na Bíblia hebraica, exatamente por esse particular. Vi muitos estudiosos de universidades mencionarem tais atrocidades, inclusive falando que a cultura da alma teria vindo da Grécia, sempre a Grécia. Muita bobagem já foi dita sobre ela. Uma delas, a gritante exaltação das esculturas gregas por serem brancas, pois exaltava a perfeição das formas, e por isso os gregos eram sapientíssimos por essa forma de arte. Há pouco tempo descobriu-se resquícios de corantes nas esculturas e revelou-se, após intensa pesquisa, que todas elas eram totalmente coloridas no passado, que, ao meu ver, seria de extremo mau gosto. Preferiria acreditar que seriam inteiramente brancas, pois desta forma seriam belíssimas, mas foram coloridas, não que haveria algo de errado colori-las. O errado foi a exaltação dos gregos como sapientíssimos por fazê-las brancas, mas isso faz parte da necessidade da exaltação grega aos fins a que se destina. Um estudo mais profundo da Torá explica isso. Muitas outras providências foram tomadas, mas não cabe neste momento e nem aqui apreciá-las, pois serão objeto de estudos mais aprofundados que faremos no futuro. A Bíblia traduzida, a Septuaginta, passara pelas mãos dos gregos e durante muito tempo e foi chegar às mãos dos cristãos. Na própria Grécia, dentre homens também gregos e cristãos, já incorporados na cultura helenística e com interpretações e culturas já completamente deturpadas da sua original, principalmente porque não estariam imersos na extensa cultura da Torá, encerradas em suas tradições orais e escritas. Fora da Torá escrita e encerrada na Bíblia hebraica, estava um vasto conhecimento nas literaturas e tradições que explicariam todo o universo de uma ampla cultura inacessível a outros povos, pois estariam em hebraico e aramaico, línguas escritas completamente inacessíveis a outros povos na época. Neste ponto, faremos uma análise dos nomes de Deus, revelando alguns poucos significados e as relações entre eles. Para começar a ilustrar, vamos ver o primeiro versículo da Torá em Bereshit, Gênesis 1:1. Para que se compreenda a amplitude desse primeiro versículo, na tradição da Torá existem nele mais de 5 centenas de interpretações possíveis que serão apresentados em literatura própria. A própria proibição de se alterar qualquer letra do texto consonantal é devido a isso. O fato da Massorá, texto massorético,
engessar o texto, que era livre para outras compreensões, evitando-se que pudessem ser utilizadas hermenêuticas que só funcionariam nos textos consonantais. Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A compreensão mais simples do primeiro versículo da Torá, apesar da Massorá empregada estar intencionalmente, sintaticamente incorreta, além de outras ambiguidades. No princípio criou Elohim, referenciando Deus, os céus e a terra. A palavra para Deus é Al, e a utilizada no primeiro versículo da Bíblia é Elohim. A primeira estranheza é que Elohim é uma palavra no plural. O sufixo in denota isso. E totalmente inadequado para, desta forma, denominar a um Deus que é uno. Por outro lado, esta palavra pode ser um substantivo como Deus ou deuses, mesmo que estrangeiros como Elohim Mitzrim. A palavra Elohim no plural está completamente deslocada nesse texto, como também as suas outras 8.195 posições da Bíblia, significando que definitivamente pode não ser uma palavra do plural e nem como visto acima o nome de Deus, sendo simplesmente um substantivo. Vamos escavar mais profundamente isso um pouco mais tarde, aqui mesmo, nesse contexto de nomes utilizados pela Torá no seu amplo senso. Shemot, Êxodo, capítulo 3, 13. E Moisés disse a Deus: Eis que venho aos filhos de Israel e lhes digo: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me dizem: qual é o seu nome? Deus disse a Moisés: Errie, Asher, Errie, serei o que serei. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: Errie, eu serei, enviou-me a ti. A frase Errie, Asher, Errie é bastante complexa para se traduzir, pois emprega o verbo ser no ictor, futuro, sendo no hebraico desta forma imperfeito, pois a ação ainda não foi realizada. Devido à complexidade do sistema verbal do hebraico, em uma análise mais aprofundada, o verbo pode estar no passado, presente e no futuro, e traduzindo dos dois lados, tendo como resultado: fui o que fui, fui o que sou, fui o que serei, sou o que fui, sou o que sou, sou o que serei, serei o que fui, serei o que sou, serei o que serei. Essa foi a forma dos antigos de apresentar a total atemporalidade de Deus. É óbvio que isso é real. Deus não está condicionado a qualquer condição temporal, pois o tempo já é em si uma criação sua. Por outro lado, revela o altíssimo nível intelectual daqueles que incluíram isso nos textos sagrados. 15. E disse Deus ainda a Moisés: assim fala aos filhos de Israel: o Senhor, Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó,
enviou-me a ti. Este é o meu nome para sempre, e é assim que devo ser mencionado em todas as gerações. Veja-se que Moisés é ordenado a falar aos filhos de Israel que Hashem é o Deus de seus antepassados, revelando desta forma o seu nome. Esse é o mais elevado nome de Deus, sendo conhecido como tetragrama, 4 letras em grego. Esse é o Eterno Um, o fundamento universal, o absoluto, e em literaturas pertinentes, o substrato subjacente a tudo que existe, e como veremos mais tarde, a consciência do todo e a única realidade. Como não podemos lê-lo, pois é composto totalmente por consoantes e proibida sua vocalização, sendo nos tempos do templo somente permitida no interior do Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, e pelo sacerdote supremo, o Cohen Hagadol, quando em um texto, para ser referenciado na leitura, pode ser lido como Adonai, meu Senhor, existindo também as outras formas, sendo uma delas a mais aconselhada de se utilizar a fórmula ou nome, se referenciando ao nome de Deus, em hebraico Hashem, que significa o nome. Desta forma, lê-se o tetragrama como Hashem. Com o advento dos maçoretas, grupo de sábios judeus, que para a preservação do conhecimento introduziu o sistema de vogais chamado de Likud, do século V ao século X da Era Comum, eles organizaram os textos, formaram o sistema de sintaxe na forma diacrítica, agregado à acentuação e ao sistema de Ta'amim Hamikra, sabores da escrita, e com isso formaram o hebraico bíblico, usado até hoje nos estudos da Torá. Não se surpreendam com a palavra sabores, pois de certa forma espelham isso mesmo. A musicalidade, em alguns casos, e na maior parte interrupções, alterações sonoras, acentuação e etc., denotando sabores, uma sintaxe bem mais elevada que a nossa, que neste caso, em certo centro, transmite sentimento. Quando criaram todo esse sistema, se depararam com o problema da vocalização do tetragrama, o Hashem, criando algo artificial e introduzindo vogais para que pudesse ser lido. Para isso, associaram a vocalização da palavra Adonai, meu Senhor, ao tetragrama fazendo. Ao lado esquerdo temos Adonai, no hebraico, e ao lado direito temos Rová, Yehová. Podemos observar nas primeiras letras à direita das duas palavras a diferença dos dois Nikud, neste caso vogais, com uma consoante Aleph, da primeira letra da direita para a esquerda, que está vocalizada com o Hatef Patar, na palavra da esquerda, e o Yud, que está vocalizada com o Shuvá, na primeira letra da palavra da direita. A razão disso é devido às complexas regras do emprego das Nekudot nas palavras, nos seus relacionamentos com os grupos de consoantes empregadas na palavra, sendo essa alteração feita dentro das regras da gramática da Torá. Isso foi feito com a intenção de lembrar ao leitor
que o tetragrama deve ser lido como Adonai, meu Senhor, que acessoriamente pode ser lido como Hashem, o nome, como expliquei anteriormente. Muito mais tarde, nos anos de 1600 a 1700, um grupo de estudiosos cristãos transcreveu a Bíblia para os caracteres latinos, como ele a leram Yehová, ou seja, Jeová, e assim anglicizando o tetragrama, o mais alto nome de Deus, que passou a ser conhecido como Jeová. Com isso, muitas Bíblias cristãs passaram a conhecer o Deus com esse nome. Desta forma, o único nome de Deus como mencionado por ele, mesmo em Shemot Êxodos 3,15, é o tetragrama. Este é o meu nome para sempre, como bem frisado por Hashem no texto da Torá. Desta forma, como demonstraremos a seguir, a forma de se referir a Deus depende do nome empregado, pois jamais o nome do Eterno Um poderia ser denominada por uma palavra no plural. Vamos ver isso no Tur Orachaim, o Arba HaTurim, hebraico, Arba HaTurim, muitas vezes chamado simplesmente de Tur, sendo um importante código haláquico, que significa jurídico, composto por Yaakov Ben Asher, colônia no ano de 1270, Toledo, Espanha, também sendo ele conhecido como Baal HaTurim, o mestre do Turim. A estrutura de 4 partes do Tur e a sua divisão em capítulos Simanim, Torá, adotadas pelo código posterior do Shulchan Aruch. Este foi, na verdade, o primeiro livro a ser impresso no sudeste da Europa e no Oriente Próximo. Vamos à terminologia do Tur. Ad, Aleph e Dalet, como prefixo da terminologia da senhoria. Para ele é o Senhor sobre tudo. Exemplo, Adon, Senhor, Adonai, meu Senhor. El, Aleph Lamed, é a terminologia do poder e da dominação, como em ele levou os deuses Elim da terra. Ela também significa Deus, mas no sentido de poderoso. E ao mencionar Elohim, ele realmente deve pretender que ele é poderoso e firme, pois possui a capacidade sobre os reinos superior e inferior, utilizando-se no prefixo de El. Na verdade, aqui ele significa que Elohim é o mestre de todos os poderes. Yud, Rei, Yah, como a terminologia do ser, que ele foi, é e será, o tetragramaton, como o nome mais elevado de Deus, Yud Re Vav Re, o nome não só impronunciável por haver sido perdido sua situação, vocalização e etc., mas também pode ser proibida a sua utilização, por ser proibida a sua utilização. No templo sagrado de Jerusalém, era pronunciado pelo sumo sacerdote uma vez por ano em Yom Kippur, dia do perdão. É referido e falado desde a antiguidade até hoje como Hashem, o nome, mesmo quando lido se referindo ao mais alto nome de Deus. A razão por não ser empregado o verbo ser no presente na língua hebraica deriva desse fato. Podemos verificar que o nome El, e com decorrência o de Elohim, é no sentido de poderoso, que tem poder, como no caso de um malar, anjo, que tem poder, mas não é Deus, sendo já uma criatura, já criado por Deus. Neste particular,
poderemos caracterizar Elohim nesta mesma categoria, por de acordo com abaixo. Bereshit, Gênesis, capítulo 26. E depois seu irmão apareceu e sua mão agarrou o calcanhar de Esaú, e ele chamou-lhe Jacó. Ora, Isaque tinha 60 anos quando ela os deu à luz. Bereshit, Gênesis, capítulo 32, 23. E ele se levantou naquela noite e tomou suas 2 esposas e suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o Vaul do Jaboque. 24. E ele os tomou e os levou através do rio, e levou o que era seu. 25. E Jacó ficou só, e o homem lutou com ele até o amanhecer. Pulamos para Passuco, versículo 29, abaixo. E ele disse: seu nome não será mais chamado Jacó, mas sim Israel, porque você tem poder de comando com um anjo de Deus, e ele com os homens, e você prevaleceu. E na declaração de Rocher, Oséias 12:5, onde menciona inicialmente que Jacó agarra no calcanhar de Esaú para ser ajudado a nascer, e mais tarde, em Rocher 12:4, no ventre ele agarrou o calcanhar de seu irmão e com sua força lutou com Elohim. Na primeira parte deste versículo, no ventre ele agarrou o calcanhar de seu irmão, isso lembrando o seu nascimento, e com sua força lutou com Elohim. Essa segunda parte diz respeito à luta que ele teve com o homem na noite, ou o arcanjo de Esaú. Aí ele fala aqui, veja que ele falou, no 4 ele falou que lutou com o Elohim, mas no 5 ele lutou com Malar, anjo, e prevaleceu. Ele chorou e implorou a ele em Betel. Ele o encontrará e ali ele falará conosco. Veja que confundiu no 4 do 5 o nome de Elohim com o de Malar, significando que, se referindo aos dois da mesma maneira, significa que Elohim e Malar, anjo, são a mesma coisa. E Hashem, em 6. E Hashem é o Deus dos exércitos. Hashem é o seu nome. No rio Jaboque, lutou com Elohim, o arcanjo de Esaú. Logo em seguida, no versículo 5, ele menciona essa luta, mas agora mencionando como um Malar, anjo, nos afirmando que Elohim e Malar, anjo, são a mesma coisa. No último versículo apresentado, é diferenciado em importância Hashem, que este, sim, é o Deus dos exércitos, de Elohim, Malahim, é claro, diferenciando Hashem como Deus único. Veja-se na mais alta prece da Torá, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. Fica claríssimo aqui, versículo 4 e 5, que Malar, mensageiro, anjo, é a mesma coisa que Elohim, mas que também no versículo 100, Hashem, o tetragrama, é completamente diferenciado, sendo o Deus dos exércitos, ou seja, o Deus de todos os seres celestiais, o eterno um, o absoluto, na realidade o fundamento do universo, sendo Elohim e Malahim criatura.
Neste particular, na verdade, tanto Elohim como Malachim, são Malachim, mensageiros no plural, e na realidade são mensageiros dos poderes de Hashem, seus auxiliares de manutenção e criação do universo. Fica bem mais apropriado a função de um anjo como uma ponte, um mensageiro dos poderes de Deus, e não meramente uma função de carteiro, de um entregador de mensagem, como interpretado pelos gregos. Isso faz parte do cobrimento do verdadeiro sentido do que se pretende transmitir. Só o estudante da Torá mais atento entenderá tais sutilezas. Aí também se esconde o homem como um partícipe da criação do universo, pois podemos tirar dos 3 pasuquim em seguida que Bereshit Gênesis 1:27. Elohim criou o homem à sua imagem. A imagem de Elohim ele o criou. Homem e mulher os criou. Essa é a parte da criação física do homem, mas já aí começa a ser uma criatura divina. Veja que a criação do homem foi feita por um Elohim e que o criou à sua imagem, ou seja, ele foi criado à imagem de um Elohim e não de Hashem. Isso faz muita diferença, pois ele foi criado como um ser poderoso. Já mais tarde, em Bereshit Gênesis 2:7, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas a alma da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Nesse momento, é soprada no interior do homem a essência de Deus, a Neshama, a alma divina que é a parte inseparável de Hashem. E veja-se, na metáfora, é um sopro, uma parte de seu interior. É importante notar que foram empregadas 2 palavras parcialmente sinônimas para a palavra alma. A Neshama, alma da vida, e a Nefesh, da alma vivente, sendo esta última a alma do corpo, a alma que hoje é a nossa alma do animal em nós. Isso significa que em nós está uma parte de Hashem, a nossa alma, e vemos isso que é totalmente firmado nos Salmos, onde afirma que nós somos Elohim, seres poderosos, e que somos filhos de Hashem, pois o temos em nosso interior, significando que as nossas consciências são parte dele. Terrilim Salmos 82:6. Eu disse: vós sois Elohim e filhos do Altíssimo, todos vós. Aqui não deixa dúvida esse ponto. Vaikra, Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Veja que o objetivo do nosso trabalho é chegarmos à santidade, e podemos ver que alguns indivíduos já chegaram a essa condição, alcançando o objetivo final da humanidade individual, e deve ser também coletivamente. Em Devarim, Deuteronômio 32:9, lendo-se diretamente do hebraico, porque uma parte de Deus é o seu povo, Jacó. Veja-se que aqui completa o princípio de que a nossa alma é uma parte de Deus, pois metaforicamente Jacó representa o divino em nós. Terrilim Salmos 95:3. Porque o grande poder é Hashem, é um grande rei sobre todos os poderes divinos. Terrilim Salmos capítulo 95:3. Pois Hashem é um grande Deus e um grande rei sobre todos os Elohim. Aqui é diferenciado Hashem de Elohim,
e dignas de nota são as traduções derivadas da Septuaginta, que apesar do ocultamento errôneo das diferentes palavras em hebraico, que significam Deus, e trocando-as por uma só palavra, se referem a Elohim como poderes divinos, mantendo assim o significado original do que é o Elohim. Algumas outras traduções os chamam de deuses, que também são corretas, pois literalmente na sua forma substantiva significa exatamente isso, deuses. Uma coisa fica bem aparente, que é o caso de sermos nós, humanos, Elohim, ou seres poderosos, sendo por isso que para Hashem o nosso objetivo é o Avodat Hashem, o trabalho de Deus, pois somos copartícipes da construção de todo o nosso universo. Vamos nos aprofundar um pouco mais neste tema. Vamos a Mislei, Provérbios 35. Pois quem me encontrou a vida e obteve o favor do Senhor. Encontrar a vida significa, no contexto simples da Torá, a ressurreição da morte, transformando-se em um malar, anjo, que é um nível acima de Meler, rei, o tzadik. O tzadik é o justo perfeito, literalmente tzadik gamur, sendo considerado o fundamento do mundo pela Torá. Na verdade, como o mundo deve ser populado e o será no futuro, sendo porque denominado assim, o fundamento do mundo, a base do mundo do futuro. De modo geral, não se dá muita atenção à palavra justo na Bíblia, mas esse é o ponto importantíssimo, pois justo para a Torá, no seu amplo senso, significa, de uma certa maneira, santo, alguém que atingiu a santidade pelo seu trabalho sobre as suas paixões e desejos impuros, colocando-se acima deles e deixando de ser dominado pelo mal, injustiça. É, na realidade, a volta à condição original antes da queda, sendo na Torá a condição de estar acima da montanha de ódio, ou literalmente das homófonas, Har Sinai, montanha do meu ódio. Nessa ótica, um tzadik, um justo, é um santo, um rei, e em seguida o seu próximo passo será o da metáfora do atingimento de Jerusalém, como já montado em um burro, sobre o domínio da sua materialidade, pois Ramur, burro, também significa Homer, matéria, em hebraico, e montado sobre um burro significa que está montado sobre matéria, tê-la sob seu domínio, sendo por isso que, como acima, em Mislei Provérbios, pois quem me encontrou a vida e obteve o favor do Senhor. Obter os favores do Senhor está representado pela palavra Ratzon, vontade. Alcançar a vontade de Deus é simplesmente alcançar os poderes divinos, a força da vontade do próprio Hashem. Da mesma forma como em Noé, alcançar a graça de Hashem também significa alcançar os favores de Hashem. Veja que no próximo passuco, versículo, que Noé é um justo, tzadik de seu tempo. Isso significa que, na realidade, que nós, humanos, somos poderosos, Elohim, mas que não exercemos o nosso poder por não termos méritos suficientes para fazê-lo. Só alcançaremos essa condição quando inteiramente cumprirmos as nossas mitzvot, preceitos da justiça plenamente. Não adianta crermos ou aceitarmos este ou aquele santo,
mas a vivência de uma vida perfeitamente ética é essencial para atingirmos esta condição de poder. Veja que a essência de tudo que existe no universo é a consciência de Hashem, exatamente como apresentado pelo hinduísmo como Brahma para Brahma, sendo essa consciência o substrato fundamental subjacente a todo o universo, sendo na verdade a realidade última, o todo, sendo também a consciência do homem, uma projeção múltipla e individualizada em cada ser. O ego, Ahankara, desta consciência una que é Hashem, natural ou Brahma, ou Parabrahma no hinduísmo. Vejamos o primeiro passuco, versículo da Torá, onde Deus cria o céu e a terra. Porém, vamos considerar o texto consonantal, sem ficar condicionado ao gesso imposto pela Massorá. Bereshit Gênesis, capítulo 1. Baroshit bara Elohim, at hashamayim ve'at haaretz. Na mente criou Elohim os céus e a terra. O sufixo it dá grandeza à palavra mente no texto. Traduções possíveis para a palavra rosh, tirado do dicionário reverso, que não é mais apropriado para esses textos antigos, mas para esse simples trabalho de tradução de termos específicos é perfeitamente usado. E nesse caso popular, poderia ser usado por qualquer pessoa por ser distribuído gratuitamente pela internet. Isso é uma afirmação de que Deus criou o universo em todos os seus níveis com a sua mente, explicando que Deus, o todo, a realidade última, sendo uma consciência fundamental, que é, na verdade, a realidade, o substrato subjacente a todo esse universo. Isto se confunde com o princípio do hinduísmo, de que o universo é constantemente mantido pelo sonho de Vishnu, que tem em seu interior Maya, a ilusão, e mesmo Brahma, no momento da criação. Partindo desse princípio, podemos concluir que toda a criação, mesmo os Elohims e Malachim, são a essência, a imaginação ou mesmo o sonho de Hashem. A única realidade verdadeira e que podemos interferir no cosmos através de nossa e da sua vontade, sendo por isso que é denominado favores de Hashem, pois a única realidade reinante é ela, a consciência de Hashem. Vejam que a ciência está chegando hoje a esta conclusão, vinda como fundamentalidade do universo, como pensado ainda hoje como uma informação, indo com uma nova fundamentalidade do universo, como a consciência, a física teórica está chegando lá. O ser fundamental do universo é a consciência, sendo tudo a interação entre os seus diversos níveis e objetos imaginários. O resto é a ilusão ou maia da abundância que está no interior do sonho de Vishnu, nos impondo as realidades de todo o universo. Obrigado por assistir. Continua no próximo vídeo. Shavuot Tov. Boa semana.